Olá, boa noite. Meu nome é Diego Augusto, eu sou ilustrador e designer gráfico aqui em Campinas, São Paulo, e você está no Podcast, que é um podcast no qual eu vou falar sozinho sobre alguma coisa relacionada à minha área, ao meu trabalho, alguma coisa que eu faço, alguma coisa que eu tenha um pouco mais de conhecimento para trazer conteúdo de qualidade para você. Para você que vai ficar até o final desse vídeo, que no final eu sempre vou trazer uma mensagem motivadora para sua semana melhorar, para os seus objetivos, para você ter mais foco, força e fé nos seus objetivos. Então fique comigo até o final, que você não vai se arrepender. Bom, meu nome é Diego, eu sou ilustrador e designer gráfico, né? Conforme eu falei, aqui em Campinas, São Paulo. Eu trabalho com criação de arte, design. Então eu tenho o meu estúdio independente, a Metabiose. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, tem os links aí embaixo e tal na descrição. E então é uma rotina para mim, o trabalho de criação, tudo mais. Então, nesse primeiro vídeo desse formato assim de podcast, né, onde eu vou estar discorrendo sobre os assuntos e tal, eu vou falar um pouco sobre criação, tá bom? Eu pretendo fazer uma coisa assim sem pauta, sem roteiros e tudo mais, num bate-papo mesmo, como se eu estivesse conversando com um amigo meu, com você, que é uma pessoa amiga, uma pessoa que acompanha meu trabalho, ou você que veio aqui procurando, enfim, sei lá, alguma mensagem, algum motivo para continuar nessa caminhada do trabalho criativo, trabalho de arte, o trabalho de design, enfim. E eu vim falar aqui sobre criação, principalmente assim, nesse período de pandemia, vamos dizer, né? A gente no home office. Eu sempre trabalhei de casa, prestando serviço daqui, vez ou outra eu tinha algum contrato com alguma empresa em que eu precisava trabalhar alocado, então é isso, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita experiência no trabalho em home office, vamos dizer assim, né? Então, por quê? Porque eu tenho meus equipamentos, enfim, e muitas vezes em alguns trabalhos que eu fiz, então eu já trabalhei em editoria de arte de jornal, já trabalhei na parte de marketing, né, na área de marketing, área de comunicação de algumas empresas, e às vezes você vê que na empresa, o departamento e tal, não tem aqueles equipamentos iguais o que você tem na sua casa quando você trabalha independente. Então eu sempre optei por trabalhar em casa. E aí o que acontece, né? Agora eu não estou sozinho, então eu tenho o meu estúdio independente, mas hoje eu tenho 3 estagiários. Um oi para você, Torugo, que está editando esse vídeo. Um oi para você, Galo, que é o meu ilustrador. E um oi para você, Pedro, que é o cara aí que também trabalha com os cortes dos vídeos para as redes sociais. Eu digo que ele sou eu jovem lá no meu TikTok. E então o Torugo, que é o cara que edita o podcast, ele é uma pessoa que eu estava em bastante contato nesse período para fazer esse novo formato, né? Então a gente estava falando sobre essa questão do processo criativo e aí eu tive uma ideia enfim, gravar algumas coisas sobre os processos, né? Do nosso estúdio, né? Do nosso trabalho. Então, assim, eu vou falar de criação, vou falar sobre algo que foi uma das coisas que a gente conversou, porque eu estava percebendo que eu estava trazendo muitos exemplos de música para explicar alguns pontos de vista, né? Porque, como que eu posso dizer, liderar, assim, né? Direcionar as pessoas para uma linha de pensamento criativo é difícil, então é um desafio para mim. Então, os meninos que estão fazendo esse estágio comigo, eles estão curiosos para aprender, e eu tenho tentado traduzir para eles várias vezes o meu ponto de vista criativo sobre algum projeto, algum processo, porque às vezes pode ser que eu peça alguma alteração por conta de pensar, assim, ter tido uma ideia criativa, e aí a ideia não é uma discussão técnica sobre se aquela alteração tecnicamente vai funcionar ou não. É uma alteração, vamos tentar tecnicamente chegar num resultado assim, porque assim vai ficar mais criativo. Voltando pela linha de raciocínio que eu estava seguindo, esse trabalho assim, home office, então eu estou com os estagiários e eles estão remotos, né? Então, uma das coisas no processo criativo que não pode ter, não pode acontecer, é a falha na comunicação, por exemplo. Então, hoje é muito comum que as empresas estejam se comunicando com os setores através do WhatsApp. A gente conversa bastante no WhatsApp, só que o WhatsApp, o que acontece? Ele te pega, às vezes, no momento onde você está fazendo alguma coisa, ou está ali inserido num trabalho. No caso deles, eu preciso estar junto, né? Porque eles estão aprendendo, eu estou passando para eles várias técnicas e tal.
E então vira e mexe, assim, existe uma necessidade de a gente fazer uma videochamada para que seja explicado alguma coisa sobre um processo criativo, sobre alguma coisa assim e tal. Não é assim o que o cliente pediu, o entendimento do briefing e tal. Então, eu tava passando algumas coisas assim, e eu percebi que eu tava dando muitos exemplos de música, né? E aí eu comecei a pensar, né? Tava achando engraçado, porque eu tava falando pra eles assim, bom, eu tô pensando nesse formato assim mais de podcast, porque é um hype do momento aí, as pessoas estão falando, e eu vejo pouco conteúdo, por exemplo, de pessoas falando nesse trabalho independente, né? Então, tem lá eu também garimpei muito pouco, né? Os vídeos no YouTube, assim, pra saber se tem alguém que fala. Tem mais canais assim que falam sobre estúdio independente. Eu gosto muito do Coletivo Design, então eu vejo muito o conteúdo da Vanessa Queiroz, lá, o pessoal do Coletivo. Então, acho que eu fico só neles no caso, então acho que acabo não tendo outros. Então, eu tava pensando, então eu tava falando, pô, vamos fazer alguns vídeos de podcast falando um pouco sobre a rotina. Então, basicamente, eu tô gravando esse vídeo à noite, vocês podem ver aqui a janela, e é no fim do expediente. Então, sempre vou trazer alguma coisa para conversar sobre o que de repente foi conversado no dia, ou alguma coisa que foi feito no dia, um processo, enfim. E eu tava dizendo assim, que nem, por exemplo, pô, a gente vai tentar um formato que é um formato diferente, porque eu sempre fiz os vídeos meus mostrando, né, os desenhos e tal, então eu sempre coloquei minhas redes sociais como uma vitrine do meu trabalho. Só que, por exemplo, o meu trabalho de criação, ele tem a ver com um processo muito maior, né? Que tem a ver mais ou menos com a minha forma de pensar, a minha forma de encarar, né, um projeto, a minha forma de buscar elementos, buscar referências. Então, a cabeça, né, a mente do criativo, ela funciona diferente. E eu percebi que isso nunca foi uma coisa que eu explorei, né, de colocar nas redes sociais. Então a gente pensando assim nesse processo, tava falando, né? Eu falei, poxa, cara, é interessante porque a forma como as pessoas chegam, se apresentam, né? Então eu poderia falar, e aí galera, meu nome é Diego, eu sou ilustrador de design gráfico aqui em Campinas, São Paulo, segue lá, esse aqui é um canal não sei o que, papapá, meu Instagram, papapá. Então eu fiquei pensando, por exemplo, nesses formatos, então a gente discutiu bastante, né? Então antes desse vídeo ficar pronto, a gente tava conversando sobre isso. E aí, por exemplo, no meio assim, de uma das conversas, eu tava falando, né, com o Toru, eu falei, cara, que é o estagiário, eu falei assim, cara, não sei se você sabe da história do Ramones, né? Me lembrei, assim, tava vendo um documentário do Ramones, tava falando que, cara, os Ramones, eles, quando foram tocar, acho que pela primeira vez em um bar lá, ou enfim, quando eles finalmente foram notados, né? Dizem que eles foram, assim, um bar bem... Os caras não estavam dando a mínima pra eles lá. Os caras montaram lá os equipamentos lá, né, os instrumentos e tal. E quando eles começaram a tocar, aí o baterista lá e tal... É o Mark Ramon, não sei... Não, o Mark é o... aí, eu já tô... Enfim, pelos nomes eu não vou saber. Eu sei que não é nem... É o CJ, sei lá, enfim. Aí o cara pegou, bateu a baqueta lá e falou... 1, 2, 3, 4... E fez uma barulheira do caramba, né? Então, tava vendo um documentário lá que o dono do bar disse que assim que ele bateu ali as baquetas e falou 1, 2, 3, 4... Todo mundo olhou, né? Todo mundo olhou, todo mundo começou a prestar atenção ali na banda e tal. Dizem que ninguém entendia nada porque era uma baita de uma barulheira, mas aquilo marcou, né? Então, assim, só que até chegar no 1, 2, 3, 4, sabe? Ou até poderia até ser uma coisa natural deles, mas que foi, assim, que teve essa recepção. Então, se a gente for pensar em Ramones, por exemplo, é só falar 1, 2, 3, 4. Quem sabe quem é fã de Ramones, quem escuta Ramones, quem já ouviu falar de Ramones, já ouviu algumas músicas dele, sabe que é assim, os caras, 1, 2, 3, 4 é frenético, né? Às vezes não tem intervalo entre uma música e outra, né? Quando você vê ali o Locolive. Então eu tava conversando com ele, eu lembro que eu dei esse exemplo para falar, poxa, se a gente for ficar pensando, por exemplo, numa marca ou algo assim, alguma coisa que fale, né, e tal, sei lá, a gente vai acabar seguindo hype, né, e talvez a gente não tenha algo original. O que vale é a gente ir fazendo, né, as coisas precisa fazendo e de repente a gente vê uma marca e tal. Cara, eu também não sei o que eu tava esses dias assim pensando, né? Não sei, cara. Não sou muito fã da Pitty, né? Enfim, respeito pra caramba ela e tal, mas nunca fui muito, assim, um cara que se ligou nas músicas dela, né? Mas enfim, cara, eu fiquei trabalhando no ano passado, começo desse ano, muito intensamente com marketing digital, né? E aí, de repente, eu comecei a pensar numa música da Pitty lá,
E eu tenho certeza que foi porque eu tava falando desse negócio de tráfego pago, tráfego orgânico, e tem aquela música que ela fala, né? Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, sei que vão fazer, reinstalar o sistema, né? Qualquer pule, qualquer grite, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Sei que lá. Eu falei assim, poxa, e uma das coisas que eu sempre falo no meu processo criativo é esse lance do contexto, né? Então, na época, por exemplo, que foi feita essa música, né, que ela fez lá, Admirável Chip Novo, né? Não sei, pode ser alguma coisa que estava voltada mais ali para crítica da televisão e tal, né? Mas hoje, por exemplo, a internet cabe muito bem, né? Quando você fala isso, nada é orgânico, é tudo programado, né? Então, e aí assim, quando você pega e vê, né? Não sei se vocês já assistiram aquele documentário de Dilema das Redes, quando ele fala, qualquer pule, qualquer, fale, compre, beba, leia, tal. Enfim, acho que essa música não fala de dança, né? Dance, pule, não sei, mas fala pule, enfim, se movimente, né? Então, você pegar hoje as redes sociais é basicamente isso, né? Que fala. Hoje, por exemplo, você ganha dinheiro de ver alguns vídeos que são direcionados para você. Eu não sei exatamente como isso altera ali os algoritmos e tal. Mas com essa LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu sei que está acontecendo algumas mudanças, assim, que a gente pode ali, por exemplo, deixar, clicar para que as empresas não rastreiem exatamente, né, o nosso comportamento online, mas é muito complicado, né, tanta coisa associada ao nosso CPF, tal, tudo. Então, assim, você vê que a gente está sempre cedendo informações e as empresas estão cada vez mais sabendo sobre a gente, e a rede social, que a gente concentra tudo lá, porque querendo ou não, né, nós, como seres humanos, optamos, né, por consumir as coisas mais dentro ali da rede social, né? E aí, com certeza, a rede social vai nos conduzir, né, a ter um comportamento que direcione o nosso comportamento de compra às empresas, aos clientes que pagarem mais, né, querendo ou não. Então, enfim, discorri aqui bastante sobre esse ponto, mas se você pegar uma música que foi feita naquela época e tentar contextualizar para hoje, né, falar, mas essa música aí tá falando sobre o Instagram, cabe certinho, né? Então, assim, são coisas assim que me acontecem no dia a dia, de repente um pensamento assim aleatório, me lembro de uma música. E aí eu falo assim, poxa, olha o contexto dessa música, com isso, com aquilo e tal, nossa, isso aqui tá falando de tal coisa, papapá. Aí de repente eu pego um projeto, aí você pega e olha assim, você fala, caraca, nesse projeto aqui, aquela ideia que me veio como um devaneio, assim, de repente pode caber, né? Então, assim, a forma de ver, de enxergar, né, as coisas pelo ponto de vista, assim, do criativo, né? Ele é diferente, porque essa, na verdade, essa forma de observar fora da caixinha, essa forma de analisar uma coisa de outro ângulo, é o nosso material de trabalho. Então, por exemplo, quando eu converso sobre filmes, né, quando eu tô ali conversando com algumas pessoas sobre filmes, dificilmente a minha análise vai ser de um simples espectador, né? Eu sempre vou pegar alguns pontos e tal, que às vezes as pessoas nem pararam assim para enxergar, né? Por exemplo, eu sou um leitor de quadrinhos, livros e tal, então eu sempre pego alguns pontos também. E aí assim, né, eu tô falando dessa música, né, tirada de contexto, então você vê assim, por exemplo, esse lance de músicas que são atemporais, né? Eu falei aqui porque eu falei de quadrinhos, aí eu lembrei de Watchmen, que é um quadrinho que eu gosto pra caramba, e eu tava falando de pontos assim que pegam, enfim. Aí eu lembrei muito do Watchmen, que é um ótimo quadrinho, e do Dr. Manhattan, que é um personagem atemporal. E eu acho sensacional, né? Porque um personagem que é atemporal, ele não tem os sentimentos que nós, como seres humanos temporais, temos, né? Então, tem uma cena do quadrinho, assim, que eu sempre cito, assim, dificilmente as pessoas pegam aquilo como algo que marcou, mas para mim marcou muito quando eu tava lendo o quadrinho, que é quando a Laurie, né, enfim, para quem conhece o quadrinho vai entender melhor, mas para quem não conhece vai entender o que eu tô querendo dizer. O Dr. Manhattan, como ele é um ser atemporal, ele é tipo o Superman desse universo aí do Watchmen e tal, ele tá em Marte, que ele cansou da humanidade, aí a Laurie vai até ele para pedir ajuda para ele salvar o mundo que tá beirando lá, quase explodindo a Terceira Guerra
mundial, que ia ser uma guerra nuclear, então ela vai pedir pra ele ajudar, né? Como ele é atemporal, ela pega e fala, né? Tipo assim, você já sabe como vai acabar essa conversa, né, e tal, né? Aí ele fala, você vai acabar chorando e tal, né? Ela, então quer dizer que você não vai nos ajudar e tal. Ele fala, tem coisas que não ficam fora do meu alcance e tal. Aí ela fala, então você é uma marionete, como todos nós. Aí ele pega e fala assim, mas eu vejo os barbantes, né? Aí eu falei, caraca, velho. Porque é exatamente isso, né? Tipo, é um ser atemporal que ele tem aí eu vou parafrasear aqui um outro filme que é o Mr. Nobody, que tem um momento que o menino pergunta, por que eu lembro do meu passado e não lembro do meu futuro, né? Mas basicamente o ser atemporal é aquele que tem a lembrança do passado e do futuro, porque é o que ele tá vivendo, né? É como se fosse tudo um presente, né? Mas aquilo não impede, né, as ações, assim, ele não está em qualquer lugar, enfim, ele não consegue interferir, né, no livre-arbítrio das pessoas e mudar as coisas assim, né? E olha que interessante, falei de livre-arbítrio e foi também num momento da minha vida questionando o livre-arbítrio que eu me peguei conversando sobre a temporalidade com um amigo meu que estava estudando para ser padre. Enfim, essas coisas acontecem muito como pessoas que trabalham nessa parte de criação. Então eu tô lembrando de várias coisas aqui, vou falando, porque o podcast é isso. É um vídeo onde eu vou falando bastante coisa e você que tá acompanhando vai sabendo muita coisa do que funciona aqui na minha cabeça, né? Então, dentro desse tema de atemporalidade, né? A gente pegar e pensar, né, cara? Como antigamente existiam essas músicas que elas perduram, né? E que são músicas atemporais, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de Titãs, né? As músicas do Renato Russo mesmo, né? Legião Urbana. Você pega assim e você fala, cara, essas músicas elas são atemporais porque elas tocam em temas assim, sentimentos, falam de amor, de amizade, o lance da revolta. Eu falo que Titãs, por exemplo, eu gosto das músicas do Titãs, que são aquelas músicas que dá vontade de você falar, né? Que nem aquele lance, né? Tipo, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia, né? Tipo, homem primata, capitalismo selvagem. E você vê uma preocupação literária, né? Com a composição da letra. Então, você percebe, assim, um cuidado mesmo naquela coisa que inspira, que motiva você a ter uma ação, assim. Então, assim, eu sou uma pessoa que fico, às vezes, muito preso ao tipo de música que eu ouvia antes, né, e tal. E, às vezes, eu me vejo ouvindo músicas bem mais antigas, assim, principalmente por causa da mensagem. Não sou o tipo de pessoa que tem preconceito em relação às músicas de hoje em dia, até porque tem uma música que eu uso no meu workshop, que eu tenho um workshop sobre o processo de criação conceitual, eu sempre tá falando sobre ele, que é um workshop que é o PROC. Se você se interessar por saber como é o meu método de criação para fazer os trabalhos mesmo, eu falo que é um método que eu desenvolvi que ajuda quem não trabalha com criação a destravar a criatividade natural para ter ideias como base de um projeto artístico, né? Ou um projeto pessoal, enfim. Ou para ter soluções criativas para aplicar em qualquer área de atuação. Então é um curso que eu tenho, que é o PROC, e tem um momento que eu falo sobre essa questão de conceito, porque PROC significa protagonista, conceito e contexto. São as três coisas assim que eu preciso identificar para fazer um trabalho onde a mensagem é mais importante do que a forma, tá? Então, assim, o protagonista é basicamente o diferencial, aquilo que você quer ressaltar naquela ideia, naquele produto que você quer vender, enfim. É o ponto em questão, né? O protagonista. Aí o conceito é a mensagem, né? E aí o contexto, né? É onde está inserido, qual é o público, enfim. Então, eu uso no meu workshop, eu sempre uso como exemplo aquela música da Valesca Popozuda, que ela fala, né? Tipo, quem nasceu periga nunca vai ser diva. Já nasci no salto 15 sambando nas inimigas. Então eu falo, na época que eu comecei a fazer o workshop, tava em alta até essa música e tal. Eu falava, mas pensa nessa música há 15 anos atrás. Quem nasceu periga, né, nunca vai ser diva. As pessoas não conseguiriam entender, né, do que estava sendo dito. E se você for ver lá antigamente, uma música que tinha a mesma mensagem, ela estaria dizendo ali, pau que nasce torto, nunca se endireita, a menina que requebra a mãe pega na cabeça. Enfim, antigamente era um pouco mais difícil entender as letras de axé, funk, talvez. Tô enchendo o saco. Mas enfim,
Então eu não tenho nenhum preconceito em relação à música, mas como eu sou uma pessoa que gosta de consumir conteúdo mesmo literário, gosto de ler e gosto de... Tá, então eu tenho esse apego às músicas que são, assim, que as letras são mais bem trabalhadas, que você percebe que a pessoa perdeu um tempo ali, né, pra conseguir compactar suas ideias em palavras mais bonitas, né? Então eu prefiro, então eu tenho essa preferência, mas uma preferência não significa que você, enfim, seja alguém fechado a isso, até porque, né, uma das coisas que eu até uso como uma frase, né, do meu workshop, que eu falo que é uma frase minha, mas deve ter uma frase parecida que alguém já deve ter feito, mas é que, tipo assim, se você não se abre a novas experiências, você não cria um universo, você cria uma bolha, né, e um profissional de criação, ele não pode estar numa bolha, né, ele vai ficar criando pra quem, né? Então, é isso. E o material do criativo, né, da pessoa que trabalha com criação, o material é a vida, né? Então, por isso que dizem que esse trabalho criativo é um trabalho que não tem como ser substituído pelas máquinas, né? Então, hoje em dia o mercado publicitário está meio complicado, os designers têm reclamado sempre de clientes que não pagam, disso, daquilo e tal, mas o que eu posso dizer para vocês é que uma ideia sempre é o que vale, né? Então, eu sempre digo que o conceito é o que vende. Então, quando você consegue trabalhar com um conceito, com uma mensagem, você consegue transformar aquilo visual, independente do programa que você usar, né? Desde Photoshop ao Canva, né? O que você precisa é expressar uma ideia, né? Enfim, você vê, essa é a minha mente. Às vezes eu ramifico os assuntos, não sei exatamente de que ponto eu parei, para onde eu vou partir. E a minha ideia é não deixar esses vídeos com cortes e tal, é meio que seguir uma linha mesmo, para ser um bate-papo, assim, né? Como se fosse uma conversa pós-expediente, né? Pô, uma conversa de bar, mas enfim, posso falar muita coisa, né? Eu ia falar assim, com uma cervejinha aqui e tal, mas o meu canal ele é um canal também muito assistido por pessoas mais jovens e tudo mais, então eu vou tentar conversar num tom para que todo mundo entenda, né? Enfim, mas é assim que funciona. Então, em relação à questão de músicas, né? Você pegar músicas atemporais muito bonitas, né? Que são bem bacanas, mas que são atemporais, que sempre vão estar por aí, mas aí se você pegar e pensar, né? Tipo, contexto, né? Então, você pegar aquela música, vocês que fazem parte nessa massa, que falam dos projetos do futuro e tal. É muito bacana essa música e aí, de repente, o refrão hoje, né? Ô, vida de gado, tá relacionado a uma questão polarizada de política e tal, então você vê que não existe a mesma pegada na interpretação dessa música hoje, assim. Eu, por exemplo, gosto muito do filme do V de Vingança, né? Mas... E eu ia usar numa peça de teatro, eu tenho a máscara, né, do V, eu ia usar numa peça de teatro, numa cena de comédia, uma pessoa que estaria usando a máscara do V de Vingança, assim, sabe? E eu lembro que na época estourou o Anonymous, e eu lembro que eu tinha feito um cartaz no grupo de teatro que eu trabalhava, ele era um grupo de teatro universitário, né, que eu fazia parte. Então tinha vários grupos artísticos. Então eu lembro até hoje que tinha um cartaz assim, que a gente precisava escrever alguma coisa, deixar alguma marca sobre o que a gente queria que aquele ano representasse, alguma coisa naquele sentido. E aí eu peguei, eu falei, alguma coisa daquele ano, né, assim, relacionado. E aí eu peguei e desenhei a máscara do V de Vingança, porque eu tava pensando nesse personagem, né. E de repente, teve lá o estouro mesmo das manifestações dos 20 centavos, né? Enfim, enfim, você pode saber. E eu lembro que rolou muito assim a popularidade dos anônimos e tal. Então a máscara do V de Vingança estava em todo quanto é lado, né? A máscara do Guy Fawkes, no caso, né? Mas aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, vou precisar tirar, né, essa máscara. E eu fiquei pensando comigo depois, eu falei, poxa, quem viu eu desenhando lá? Nossa, eu falei, caraca, onde que eu posso ter me metido numa fria, né, de pessoas terem interpretado que talvez eu seja um badernista, um baderneiro, tô brincando. Mas nem entro no mérito, assim, por exemplo, de tentar entender, eu só tô falando mesmo de tentar entender, não, no mérito da questão das manifestações nem nada. Só tô querendo dizer como que a questão do contexto, né,
ele interfere, né? E se você for pegar a própria história, né, ali do quadrinho, do V de Vingança, né, e tal, no filme eles fizeram a adaptação para a época lá da gripe aviária, né? E tinha um ditador lá no poder e tudo mais e tal. E eu lembro que depois teve a gripe suína. Então, assim, você vê que é um assunto que fala sobre essa questão de poder, essa questão de política, essa questão de vírus, pandemia, eles citam coisas assim. Então você percebe que também é uma criação, né? Que não se perde com o tempo. Eu sei que a história em quadrinho, né, do V de Vingança, ela foi escrita durante 8 anos, né? Sei, até vi lá que o Alan Moore, que é o roteirista, ele fala, né, que quando ele começou ele era jovem e tal, ele até depois quis rever algumas páginas, mas ele acabou deixando acontecer e aí pegou aquele ritmo mais interessante, assim, do quadrinho com o tempo e aí finalizou da forma como ele gostaria. Eu gosto bastante, uma obra bem bacana e é uma das obras, assim, que eu achei a adaptação pro filme maravilhosa, né? Então, porque eles pegaram um ponto, né, da história em quadrinho, que é o ponto do 5 de novembro, né? Nossa, agora seria um desastre se eu estiver errando, né? Como que é? Remember the 5th of November, né? Então é o 5 de novembro. É isso. Ô louco, se eu tiver errado, eu tô... Mas enfim, fim de expediente, tô cansado. Pode acontecer. Mas aí, então isso também no processo criativo é muito interessante de você pensar, por exemplo, eu tô fazendo um fim de expediente, tô cansado. Uma música, sei lá, enfim... Como eu vou colocar num contexto, assim, aí você pega, tô fazendo um filme, aí você pega aquela música e tal, e você coloca no contexto de uma cena em que vai aparecer aquela música, e aí então você pega aquele material, né, de áudio, e você vai colocar no audiovisual, e aí você vai entender, que ponto que vai entrar, em que momento que vai... Tá? Então, assim, a forma como você trabalha com a música, por exemplo, como uma trilha de um filme, você está tirando ela do seu habitat original, vamos dizer assim. Então, ela tem que ter um trabalho. Então, uma adaptação, por exemplo, de um quadrinho para um filme, né? Então, uma adaptação, um desdobramento de uma peça publicitária, né? Que você faz ali um anúncio de revista e depois você tem que desdobrar para redes sociais, tal. Enfim, eu falo do anúncio de revista, eu falo dessa parte de design gráfico porque eu sou das antigas, né? Talvez, esses dias eu fiz um trabalho pelo estúdio, né? Para um rapaz que é streamer, e foi o primeiro trabalho que a gente fez no estúdio, né? Que foi totalmente digital, né? Então você entregar ali um trabalho que foi feito completamente no Photoshop, sem necessidade de colocar área de sangria e tal, essas coisas assim, que é a parte do design ali que eu uso muito o Illustrator para deixar muito certinho, né? Informação de cores CMYK, para mandar para gráfica e não ter problema, né? Então não, nesse caso a gente fez ali tudo no RGB, ousamos um pouco nas cores e tudo mais. Então, eu sei que nesse processo criativo hoje, a coisa está muito mais pro online, pro digital. Enfim, pessoal, discorri bastante aqui sobre o assunto, mas é isso, né? Acabei falando aí sobre criação, música, temporalidade e sobre esse processo, por exemplo, da comunicação no processo criativo. Então, assim, por exemplo, isso que eu tô falando com vocês, às vezes uma conversa que a gente fica ali lembrando de música, o brainstorm, né, que eu digo, né? Que é uma coisa muito importante para o processo criativo, que é o brainstorm. Então, sempre que eu tô ali, né, tô com os estagiários e tal, a gente começa a falar, tudo bem que eu falo pra caramba, e os meninos estão mais para aprender, mas eles acabam, tento ali falar para que eles falem e tal, então sempre saem algumas ideias bem bacanas, né? E vira e mexe, a gente pega um projeto, aí aquilo deu uma falha de comunicação, a gente fica tentando entender da onde foi que surgiu a falha, e de repente daquela conversa a gente já tá falando de música, e de repente isso, e fala, não, peraí, então vamos mudar o processo, então a gente vai seguir por esse caminho aqui, fechou e ok. Então aquela solução acaba rolando ali no momento, né? Então, assim, é um processo que, para quem não trabalha com criação, às vezes pode parecer uma coisa meio louca, né? Um pouco meio difícil, assim, de entender, por exemplo, nossa, o pessoal viaja, tal. Então é muito comum, por exemplo, em empresas que têm, assim, a área criativa, né, o pessoal de criação, mas deixa o pessoal lá, tal, né, e tal. E porque tem que ser uma coisa mais desprendida, tem que buscar referência. E assim, uma das coisas que eu vejo muito Washington Oliveto falar, me veio aqui na mente agora, né,
Por exemplo, os meus estagiários, eles estão fazendo design digitais, né? Então, só que cada um tem uma especificidade, né? Tem um que é um baita de um ilustrador, o outro é um baita de editor de vídeo, ele trabalha com a parte de podcast, entende pra caramba, e o outro é um cara, assim, que tem um domínio, assim, um senso de responsabilidade muito bom, uma pessoa, assim, que é muito solícita, tal, tem vontade de aprender, pega responsabilidade. Então é a pessoa que basicamente cuida das minhas redes sociais, assim, e dos trabalhos de portfólio mesmo, né? A gente faz ali todo um processo de divulgação, né? Então ele transita muito entre os outros, né? E na comunicação comigo, assim. Então você vê que são habilidades diferentes, né? E cada um, assim, tem referências diferentes, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho mais de design, um trabalho de criação e tudo mais. E eu, por exemplo, eu trago bastante referência, eu converso com muitas pessoas que são completamente fora da área, né? E eu participo, assim, de grupos do Facebook e tudo mais, eu vejo muitas dúvidas, assim, de designers para designers, né? E eu percebo que tem, assim, uma pegada da conversa dos designers, assim, com designers, que parece que, parafraseando aí no caso o Washington Oliveto, como eu falei, né? Que ele fala que o problema do publicitário, por exemplo, é ter amigos publicitários, namorar, casar com pessoas que são da área e tal. E aí eu vejo isso, né, entre os designers, entre os ilustradores, e assim, falo, cara, é tão bacana quando você transita em outras áreas, né? Tenho muitos amigos meus que são músicos, né? Enfim, eu peguei agora um trabalho recente com uma orquestra, né, junto com um amigo meu que eu conheci no teatro, que trabalha com produção cultural, e a gente faz alguns projetos juntos e tal. E uma vez, assim, eu tava num processo de começar a trabalhar por conta, tava ali como freela, foi bem no período ali que eu fiz o meu CNPJ, né? Me formalizei como pessoa jurídica. Ele estava precisando de uma pessoa que fizesse iluminação, né, pro teatro. Eu já tinha tido uma pequena experiência. Eu ia viajar com ele fazendo iluminação de espetáculo infantil. Eu comecei a conseguir fazer, assim, mapa de luz, parte de iluminação de forma intuitiva. E eu lembro quando quando eu fui trocar gelatinas aqui em Campinas, tem o Teatro Castro Mendes, que eu fui trocar a gelatina do refletor, assim. Então você sobe naquela escada e você vê, aí de lá de cima você olha o teatro, assim. Então você vê a plateia e o palco, e eu já trabalhava, já criava, já escrevia roteiro para teatro e tudo mais, então você fala, cara, olha como é interessante você ter a visão do todo, né? Tanto a visão do palco, de quando você está atuando, sentir, né, o palco, tanto a visão da técnica, de fazer ali a parte de operação de luz e som, quanto a operação do técnico mesmo, de ir lá e trocar o refletor, né? Então você percebe, por exemplo, dentro de um processo, né? Por exemplo, na construção de um espetáculo, você entende toda a parte do processo, né? Então tem o técnico que vai afinar a iluminação ali, né? O refletor, tal, tudo. Tem a gelatina que tem que escolher a cor. Por que essa cor vai ficar na luz geral? Por que esse pino vai ficar de frente? Por que essa iluminação vai ficar no contraluz? Por que eu uso o lilás no contraluz? Por que eu uso o azul no corredor, né? Para lavar ali o chão, colocar a luz, o PC ali no chão, enfim. Eu agora já tô falando, enfim, se eu for discorrer sobre cada coisa que eu falo aqui, vai ser um podcast para cada coisa. Mas enfim, basicamente, eu quero que esse vídeo seja um bate-papo mesmo, e eu gosto pra caramba de falar. Pra quem tá ouvindo até aqui, tá pegando desde o começo desse podcast, olha, parabéns, né? Eu não sofro de falar, mas eu sei que tem pessoas que sofrem de ouvir, mas é isso, né? Então, eu tô falando sobre as minhas coisas e tudo mais, e, enfim, esse é o primeiro podcast. Você pode estar vindo aqui depois de eu já ter postado vários, ou você pode estar vindo aqui no primeiro e já ter gostado e estar aguardando o segundo, mas de qualquer modo, se eu falei alguma coisa aqui que deixou alguma ponta solta e vocês querem que eu fale mais sobre aquele ponto específico, ou se vocês tiverem alguma dúvida, né, relacionada a como é esse processo criativo, como é trabalhar assim num estúdio independente, né? Enfim, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, sei lá, coloquem nos comentários, falem comigo de alguma maneira,
que eu vejo aí para colocar na pauta dos próximos vídeos. Beleza? Bom, eu me diverti aqui falando sobre todas essas coisas, eu espero que vocês tenham gostado. E siga nas redes sociais, conheça os trabalhos do meu estúdio, conheça a minha produção dos meus... não, eu não acredito que eu tô aqui me despedindo de vocês e esqueci de falar da minha grande produção, que é o Capitão Sunguinha, que é o meu personagem de histórias em quadrinhos. E ele é um super-herói atemporal. E eu tô aqui falando sobre a temporalidade, não tô falando do meu personagem, não tô fazendo meu jabá, não tô falando pra vocês irem lá conhecer o meu personagem, comprar minhas histórias em quadrinhos, enfim. Mas, como eu disse aqui no vídeo, né, algumas vezes eu comecei a questionar sobre livre-arbítrio, aí eu me deparei com essa questão de atemporalidade, aí quando eu li o Watchmen eu falei, uau, o Dr. Manhattan, temporal, enfim. E eu sempre gostei muito dessas coisas que são eternas, né, desse linguajar, enfim, eu gosto da arte, né, que a arte ela é eterna. Tem até uma propaganda do Johnny Walker que tinha um robô falando, né, que eu viveria por anos, mas o robô fala, né, eu posso viver por anos, mas você também pode ter uma vida eterna, basta fazer uma coisa notável, né? Então dessa coisa que acontece e fica, né? Então eu sempre fui muito fascinado por atemporalidade, então eu criei o meu personagem, que é um negão de Black Power, que é um super-herói, que tem um S no peito, um S de sunguinha, que é o Capitão Sunguinha. Torugo, coloca aí, Torugo é o meu estagiário, né? Torugo, coloca aí algumas imagens aqui, ó, do Capitão Sunguinha, porque ele tá aqui na estante, mas eu não vou pegar, não. Porque eu vou sair da marcação aqui da luz. Enfim, é o meu personagem, ele é um super-herói atemporal, tenho certeza que eu vou falar muito sobre ele aqui, vou fazer podcasts sobre ele, podcast, que é um podcast meu. Vai ter convidados, tá? Não vai ser sempre que eu vou estar falando sozinho, não, mas eu vou dar prioridade a falar sozinho, que eu tenho muita coisa aqui pra falar. E talvez falando aqui pra câmera, falando pro YouTube, eu fale menos no presencial, que eu sei que enche o saco. Eu faço um monólogo, eu vou para meus rolês, eu faço monólogo. Eu vou num rolê lá e tal, pô, cara, eu não consigo estar numa mesa e ficar 1 minuto de silêncio. Aí eu começo a falar. E aí quando eu começo a falar porque todo mundo ficou em silêncio, significa que ninguém tem muito mais o que falar. Então eu pego dali e vou até o fim do rolê falando sozinho. Faço um monólogo ali e tal, enfim. Mas eu tenho muitos amigos, então talvez isso não seja tão pedante quanto eu tô descrevendo aqui. Mas enfim, então o meu personagem em quadrinhos, o Capitão Sunguinha, ele é um super-herói atemporal e ele é um pouco diferente de mim nesse ponto, né, de falar, porque por enquanto, né, até o momento, contando aí as tirinhas e os quadrinhos, ele ainda não emitiu nenhuma palavra, né? Muitas pessoas falam, será que ele não fala? Eu falei, não sei, porque eu nunca ouvi ele falar. Sempre vejo ele quieto, então nos quadrinhos ele tá quieto, a forma como ele resolve as situações é diferente, né? Então ele é muito diferente de mim, porque ele age, né, de forma diferente de mim também, quando eu tenho meus conflitos, e ele é quieto. Então talvez eu tenha feito ele o oposto para, sei lá, tipo, tentar pensar como alguém que resolve de outra maneira as coisas. Acho que foi uma das premissas aí para eu criá-lo nessas características, né? Enfim, mas eu já tava me despedindo então, acabei me alongando aqui um pouco mais, não sei se eu tô dando trabalho aqui pro Toru, que é o meu estagiário que vai editar aí, enfim. Então eu vou encerrar agora falando para você que se você ficou até o final, essa aqui é a mensagem motivadora que eu vou falar para vocês, tá? Cara, não tinha, assim, uma palavra motivadora pra falar, mas agora que eu disse pra você ficar até o final pra ter uma palavra motivadora, eu preciso achar essa palavra motivadora. Mas assim, como estamos falando sobre criação, eu vou dizer que uma ideia sem ação, ela não vale nada. Então, uma ideia que não tenha uma base para a ação, ela não vale nada. Então, se você está tendo ideias que não te impulsionam a agir, repense. Repense. Tenha outras ideias. Você precisa ter 99 ideias ruins para ter aquela 100ª ideia genial.
Não fique preso nas primeiras ideias. Não fique preso naquela ideia que você acha genial, mas que não te dá um caminho funcional. Usei isso para rimar, mas creio que né, um caminho que funcione, ok? Então é isso. Tenho ideias, tenho ações. Essa é uma ação minha, né, de fazer um novo formato de vídeo onde esteja aqui mais um bate-papo para vocês conhecerem um pouco mais de mim, principalmente da minha mente, a mente criativa. Pô, mas, cara, você tá falando de mente criativa, eu acabei de chegar aqui, quem é você? Quem sou eu? Pô, cara, eu sou o Diego, ilustrador, designer gráfico em Campinas, São Paulo, trabalho com criação de arte e design, tenho meu estúdio independente que é a Metabiose e você pode acessar o site, ver os meus trabalhos, se inscreva no meu curso do PROC, no processo de criação conceitual, se quiser conhecer mais, compre meus quadrinhos do Capitão Sunguinha, um beijo e até mais.